Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Coffee Talks. Esse é o episódio número 64 e nós estamos hoje, nada mais, nada menos, com o muralista Eduardo Cobra. Com certeza vocês já passaram por um painel do Eduardo Cobra, com certeza vocês já viram alguma coisa na internet, revista, televisão. Não tem como não ter visto algum mural do Eduardo Cobra, mesmo porque ele está em mais de 30 países, depois ele vai me corrigir, mais de 30 países. Ele tem muitas obras por todos os lugares aí que a gente tem visto aí. Então, Eduardo, eu só queria te agradecer aqui pela sua presença. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui no nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Opa, Fábio, tudo bem? Tudo certo. Aqui. Obrigado. Prazer é meu, cara. Vamos aí falar um pouco da minha história, da trajetória, dos novos projetos. Vamos aí, bora. Muito bom. Bom, eu acho que nada mais justo, né, do que o próprio Cobra contar a história dele. Ele tem uma história fantástica de vida. Eu já tive contato aí através do outro podcast do Plenai, que ele fez aí com o pessoal lá do Diniz. Foi um episódio muito bacana, muito bonito um episódio. E foi, inclusive, o Cobra, daí que eu me inspirei aqui de fazer o convite, viu? Então foi um episódio fantástico. Então, eu queria, Cobra, que você contasse aí como foi a sua história. Hoje você já é internacionalmente conhecido, né? Todo mundo conhece suas obras, enfim, mas acredito que o começo não foi tão mágico assim, né? De repente teve muitas coisas aí no seu início aí que você teve que passar para chegar onde você está hoje, né? Então, por favor, eu queria passar para a nossa audiência aqui, então, sua história. Tudo bem. Bom, eu até me confundi aqui recentemente com quantos anos eu estou fazendo isso, porque já faz tanto tempo que eu até perdi a conta já, mas aproximadamente 35 anos, na verdade. Né? 35 anos. 33, entre 33, por aí. 35, então eu comecei bem menino, né? E, na realidade, assim, essa questão do desafio, da dificuldade, ela é muito, muito proporcional ao estágio que você está vivendo, né? Então, hoje, por exemplo, a dificuldade é outra, mas eu estou me deparando todos os dias com desafios incríveis, né? O meu trabalho, ele é muito desafiador, assim, em todos os sentidos, todos os aspectos, né? Sim. Até pela minha própria trajetória, né? Pelo meu conhecimento, enfim, por eu ser um cara autodidata. Então, você vê, existem já limitações naturais, né, dentro da minha trajetória e, de repente, fazendo esse paralelo inverso, né, no sentido de hoje estar com o meu trabalho em todos esses países. Na verdade, você citou 30, mas são mais de 40, já próximo. Nossa. 50, então, assim, agora estou indo para mais um, então... Legal. O desafio, ele é numa proporção inimaginável, né? Então, eu tive que realmente assumir a responsabilidade de tudo isso, né? Quando eu optei por ser artista, eu tinha pensado de uma forma diferente, sabe? Eu falei, pô, bacana, né? Eu vou ter uma vida mais suave, né? Eu vou poder pintar. Vida de artista. Exatamente. A galera tem um pouco essa visão, né? Vida de artista e tal, etc. Mas, assim, eu acabei trabalhando muito mais do que eu imaginava. Trabalho muito mais, né? Eu sou um cara que, eu acredito simplesmente no trampo mesmo, sabe? Trabalhar, a minha fé em Deus, né? Mas eu acredito em Deus nesse sentido mesmo. Acordar cedo, trabalhar, me dedicar, me empenhar,
E tá nesse aspecto de superar mesmo esses desafios, né? Então você imagina lidar com essa proporção de convites. Eu agora, pouco antes da pandemia, quando começou a pandemia, tinha 40 convites internacionais. Nossa. Então, como eu podia imaginar que meu trabalho pudesse chegar numa proporção dessas, né? É algo impensável, assim. Eu não tinha noção. E até hoje eu sou um pouco aquele menino do Campo Limpo, né? Com a dificuldade ali, com o desafio, está em mim isso, né? Legal. Então, assim, cada convite desse é uma forma de eu poder aprender com isso também, né? Poder me aprofundar, aprimorar meu trabalho. E é dentro disso. Agora mesmo, essa semana eu fiz pelo menos 10 reuniões diferentes com pessoas de países diferentes. Nossa. Então, eu de repente me vi nessa situação, né? Nesse vulcão de informações e tendo que corresponder, porque, na realidade, existe uma expectativa também dentro de tudo isso, né? Claro, quando eu estava lá no Campo Limpo, o meu sonho era comprar uma lata de tinta, né? Eu não tinha grana. Comprar um spray. Então eu usava tinta cal para pintar, né? Algumas pessoas não sabem. O cal é aquele pó que você põe água e tal, etc. Sim. Então não tinha condição nenhuma para comprar o próprio material, né? E depois, quando eu fui morar sozinho, já com 17 anos, então, enfim, bem novo, 18 talvez, a minha dificuldade era como é que eu ia pagar minha conta de água, de luz, de telefone, ou, enfim, comprar meu alimento, sendo artista. Então, assim, para mim, eu hoje, eu vejo isso muito, eu tenho muita satisfação, muito orgulho mesmo de ter vivido isso, sabe? Não. De poder ter experimentado essa dificuldade e poder ter fincado a minha história com esse alicerce sólido, sabe? Ou seja, que não abala facilmente, uma estrutura bem construída, com uma base muito consistente, passo a passo, construído mesmo de uma forma integral, sabe? Sem mácula, né? No sentido de passar perna em alguém, fazer alguma coisa ilícita ou passar por processos que não são processos limpos, né? Eu acho isso muito bacana porque eu experimentei, eu vivenciei tudo isso, né? Então a dificuldade construiu aquilo que eu sou, né? Então a crítica, as pessoas, a falta de apoio, de incentivo. Eu estava pintando na rua, me xingavam, me ofendiam, mas eu sabia o que eu queria, entendeu? Então, eu não tinha que provar nada para ninguém, sabe? Eu tinha que, na realidade, seguir o meu sonho, literalmente, né? Continuar pintando e continuar acreditando que era possível, né? Eu nunca imaginei que seria fácil, mas eu sempre acreditei que era algo possível, que era algo viável, né? Mas eu também, sabe quando você pensa numa meta? A minha meta, quando eu estava no Campo Limpo, era talvez pintar em Pinheiros, pintar no centro de São Paulo, depois sair para algumas cidades do interior, né? E aí, dentro daquele movimento que eu fazia parte, eu tive essa oportunidade, né? Porque a rua, ela sempre foi a minha maior fonte de inspiração naquele momento, né? No início do meu trabalho. Então, todo esse movimento, tudo que acontecia na rua, na cidade, eu fui aprendendo com isso, né? Isso foi me dando ferramentas, foi me dando combustível. Então,
ao ponto que eu estava envolvido assim, eu estava dentro da situação perigosa, né? Porque tinha muitas pessoas ao meu redor envolvidas com crime, com droga, com muitas coisas pesadas. Eu estava ali, enfim, eu sou um cara que me formei na rua, né? Eu estava ali, mas eu não fazia isso, eu não participava disso. Então as pessoas meio que confundiam, né? Agora, eu aprendi muito com isso, né? E eu vi que as minhas renúncias, as minhas decisões, né, de ver amigos muito próximos acharem que esses caminhos eram bons e depois acabarem se perdendo, alguns mortos pela polícia, outros mortos por outros criminosos, outros presos, enfim, tiveram muitas histórias difíceis, né? Imagina. Eu cheguei a ver 2 pessoas, pelo menos, sendo mortas ao meu lado, enfim, Caramba. sabe, de estar sentado numa esquina na rua onde eu morava com amigos e de repente chegar um cara, sacar uma arma e falar o nome de um que estava do meu lado e ele levantar e a pessoa ir atrás atirando e matou. Então, assim, eu vi isso, né? Entendi. Eu fui convidado inúmeras vezes para participar dessa cena, né? Porque assim, o que os meninos queriam, né? Queriam ter um carro, queriam ter uma moto, queriam se vestir bem, queriam ter isso. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha condição alguma de nada disso. Sim. Mas eu tinha no meu coração, no meu ímpeto, o desejo de pintar. Era só isso. Legal. Né? E a minha arte ela foi construída na rua, né? Então os meus amigos, né? Então, enfim, era o universo que eu vivia. Então, assim, a minha base, a minha estrutura, ela se deu dessa maneira, né? Intuitivamente, me esquivando disso, né? Também não fugindo, vivenciando, observando e entendendo cada vez mais aquilo que eu queria, né? Então, cada vez que eu via um amigo com talento se perdendo nas drogas, eu falava, cara, eu tô certo em não usar droga, né? Então, cada vez que eu via alguém se perdendo na questão da bebida ou na questão do crime, eu falava, cara, eu tô certo em não me envolver com isso, né? Assim, o máximo que eu fiz foi me envolver com pichação. Pichação foi difícil também, né? Porque pichação era algo ilegal, corria risco e tudo mais. Mas, enfim, né? Aí estava dentro do universo da street art. Verdade. Nossa, muito legal. Só nessa sua introdução aí já tivemos muitas ideias, muitos insights assim muito poderosos. E eu achei interessante o que você falou, né? Você tinha, pelo fato de você ter o convívio com um ambiente tão hostil, quanto mais você tinha contato com isso, era melhor para você. Porque aí era o que você via que realmente você não queria, né? Então, quanto mais você tinha contato, mais você se afastava daquilo para seguir o que já tinha dentro, o que já tinha, né, dentro de você, o que estava crescendo dentro de você, e cada vez mais você se interessava e tal, né? E uma coisa que eu achei legal também é que acho que uma opinião, assim, uma visão minha que eu tive, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas você teve essa vontade, né, da arte, de pintar e tal, começou com cal, né? Nossa, super interessante. É aquela coisa que fazer com o que tem na hora, né? Não dá para fazer spray com cal. Quando você tá com spray, não dá para fazer com a tinta que de repente você usa agora, vai com spray, né? E aí vai. Um improviso total, mas o que eu queria comentar é o seguinte, que me parece que quando você começou a dar vazão para isso, e dar os passos para esse seu sonho, enfim, né, o que você queria, e quando você começou a estar mesmo na rua, fazendo, se envolvendo, e tudo isso que você já contou, em algum momento, acho que a própria rua, o próprio movimento que já começou a te puxar, né? Você não empurrava, você não precisava mais, o próprio ambiente da rua começou a te trazer ideias, começou a mudar, de repente, sua mente, sua mentalidade, você começou a avançar, vamos dizer, né? Com outras ideias que você foi tendo, com a própria situação que você vivia no dia a dia, né? Por que eu tô comentando isso? Porque o seu trabalho, fora a questão, assim, de
da beleza que tem mesmo em si, né, de toda a técnica, ele tem sempre um cunho, assim, de social, né, de mostrar algumas realidades de uma maneira, assim, mais lúdica, talvez, né, mas ele sempre tem, né, esse cunho social mesmo, né, trazendo as realidades do mundo, enfim, das dificuldades que o mundo traz aí pra gente. E não sei, é um comentário que eu queria fazer e até saber de você, se foi isso mesmo, se chegou uma hora que isso tudo começou a te puxar e você foi indo conforme o caminho foi se abrindo, né? Parece que foi isso, né? Olha, exato. Eu não tive a oportunidade de poder me relacionar com outros artistas, no sentido de conhecer, por exemplo, galerias, museus, de entender o universo da arte, sabe? De poder ter qualquer tipo de conhecimento nessa área. Então, o que ocorreu foi espontâneo, orgânico e intuitivo. Legal. Eu não tive essa questão de falar, pô, se eu seguir isso aqui, é certeza que eu vou conseguir aquilo ali. Não havia isso, né? Não tinha essa perspectiva, não tinha. A minha motivação, ela sempre foi o quê? Eu quero aprender a desenhar. Mas como que você vai aprender a desenhar sem estar numa escola, sem se relacionar com outros artistas, sem ter dinheiro para comprar o próprio material? Não tinha condição alguma, sem ter nenhum incentivo, seja lá de qualquer tipo, né? Nenhum. Então eu só encontrei pedra de tropeço no meio do caminho, né? Só mesmo dificuldades e etc. E fora isso, todo o cenário do qual eu já estava envolvido, né? Sim. Do qual eu nunca fechei os olhos, assim, eu sempre, talvez pelo meu lado emotivo, sensível até a tudo aquilo, né? Então, aquilo me afetava, claro, né? É difícil você ser indiferente a essas questões dessa divisão tão dura que existe, né? Das dificuldades de acesso, até mesmo de educação, na parte cultural, na parte de educação, na parte esportiva, enfim, era isso. Então eu vi na rua essa possibilidade. Eu falei, cara, eu vou explorar esse universo, né? E para mim, desde menino, a rua para mim era onde eu brincava, onde eu me divertia, rua de terra, né? Campinho de futebol de terra. Eu moro num lugar que chama Bairro do Martinica. Então lá tinha campo de futebol, lá tem até hoje, lá do Martinica. Então vinha a galera jogar futebol, campo de terra. Empinava pipa, andava de carrinho de rolemã, andava de skate. Então, assim, a minha vida foi na rua. Quando eu percebi o pichação, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Saía, espalhava meu nome, fazia parte dos outros grupos. Quer dizer, eu tinha um certo reconhecimento ali no grupo, da notoriedade, meio que, existo, estou aqui, me divertia também fazendo isso. Então, tinha esses aspectos, né? Mas estava rodeado desse tipo de informação, difícil, vendo ali o sofrimento, né? As pessoas ali passando pelas dificuldades. E isso foi construindo também o meu caráter, né? Mas ao mesmo tempo percebendo o quão batalhadora e quão duro essas pessoas das comunidades, da periferia trabalham, né? Porque a realidade é essa, são as pessoas que movem o país, né? A locomotiva de tudo isso, tal. Então eu vivenciei isso. E com o passar do tempo, sim, eu comecei a trazer esses assuntos para a minha obra, né? Aí eu percebi que eu poderia utilizar o meu trabalho como uma ferramenta de consciência, né? de conscientização, de mensagens, de trazer, além da questão estética,
argumentos dos quais eu estou inserido, argumentos que eu acredito, que eu estou envolvido de alguma forma, que eu vivenciei, que eu presenciei, né? Então, por que não trazer uma mensagem de esperança, de fé, através da minha obra, e não uma mensagem de ódio, de violência, e sim mostrar caminhos possíveis, né? Porque assim, Legal. passaram-se 30 anos, 35 anos de quando eu comecei. Difícil, sim. E hoje, mudou alguma coisa? Mudou pouca coisa. Mudou pouco. Então, eu viajo o Brasil inteiro. Eu acho um verdadeiro absurdo a forma que o nosso país é tratado. Né? Então, a gente tem hoje grandes cidades, capitais, com casas ali ao redor de redes de esgoto, né? Sem nenhum tipo de saneamento básico. Sim. Educação nem pensar, saúde, algo inexistente dentro desse conceito. A dificuldade gigante. Então, assim, o que aconteceu comigo está acontecendo agora, com centenas, milhares, milhões de brasileiros, no mesmo ou em condições muito mais difíceis, muito piores. Né? Então, essa luta, essa batalha, essa perspectiva de esperar que alguém faça algo, eu já percebi que entrou governo, saiu governo, entrou isso, entrou aquilo, não muda. Então, assim, nada mudou. A situação continua e vai piorando. Não sei o que acontece, sabe? O Brasil é um país tão rico, né? E com essa desigualdade. Mas eu estou falando isso porque você comentou do lado social, então eu percebo tantos talentos que tem o Brasil artisticamente, é um dos países mais ricos e prósperos do mundo. Mas essas pessoas não têm incentivo, não têm apoio, não têm condições de seguir nesse dom de Deus, né, nesse talento que foi dado para eles. Então, eles acabam seguindo por outros caminhos e tal. E eu acho que através da minha obra, através de um instituto que eu criei recentemente, através das mensagens, através do incentivo, né, conscientizar talvez prefeitos, talvez governos, eu não sei, empresas, né, para a gente poder, de alguma forma, alimentar o sonho dessas famílias, dessas pessoas, desses meninos, dessas meninas, desses artistas que estão aí sendo impedidos de seguir no sonho que eles querem seguir, né? Porque a dificuldade extrema não permite. Sim. Então, eu percebo essas diferenças, né? E isso segue me afetando muito, assim, sabe? Eu fico bastante comovido, né? Quando eu tô vendo essa situação e eu vejo que é desnecessário, né? Não deveria ser, não pode ser, não tem por que ser mais assim num país como o Brasil, que a corrupção continua assim, o império, né, de uma forma absurda. Então, eu percebo isso, né, que a arte pode ser, sim, uma ferramenta de transformação e de conscientização. Então, o meu trabalho hoje tem esse alicerce. Legal. Muito bom. Puxa, muito bacana. Concordo com tudo que você falou, né? A gente acompanha diariamente notícias e tudo, não... Né, às vezes a gente não vive, né, a realidade. Quem não viaja muito o Brasil não conhece o Brasil, né? Eu falo isso. Eu já viajei um pouco por aí, conheci também algumas realidades. Às vezes não precisa ser nem viajar ao Brasil, às vezes na própria cidade onde a gente mora, se você andar um pouco, você já vai descobrir que tem pessoas que estão muito distantes, assim, de um mínimo exigido ali de qualidade de vida. Com certeza. Então esse trabalho que você faz né, eu particularmente acho fascinante, fantástico. Sou muito fã, né? Na nossa família, inclusive, é fã. Meu filho é super fã seu. Ele até pediu para fazer uma pergunta, vou fazer daqui a pouco, viu, para você. Você prepara aí. E eu queria saber, assim, quando você falou da pichação e tal, né? E hoje a questão da nomenclatura de ser muralista. Então, existe uma diferença, né? Quando a pichação ela é ilegal, porque você está pichando, acho que sem autorização, né? Meio que isso.
e aí de repente tem essa transição depois para alguma coisa assim mais, não profissional, mas que é legalizada, né, que é o seu caso hoje, claro. E esse pulo do que você fazia antes, que era o ilegal, vamos dizer, o seu começo, né, no pichação e tal, teve essa mudança que teve para ser um muralista e tal, como é que foi essa transição, assim? Teve algum acontecimento, ou você partiu algum curso, sei lá, alguma coisa que você teve contato, o que fez essa... Então, eu continuo autodidata, tá? Então, não houve essa possibilidade de estudar e tal. Nesse sentido, tá? O que acontece assim, acho que o conhecimento, a busca do conhecimento, o aperfeiçoamento, isso é ilimitado, né? E não é legal, no meu ponto de vista, pelo menos para mim, tá? Tudo que eu estou falando aqui serve para mim, enfim. Então. Mas assim, eu não sou um cara acomodado, eu não consigo ser, né? Na pandemia agora acho que isso ficou muito mais claro, entendeu? Eu não nasci para ser um covarde, entendeu? Eu não sou covarde nesse sentido. Então, o que significa isso? Que eu estou sempre em busca de evoluir, de melhorar, de aprimorar. E o que acontece? Eu tive essa opção estudando? Não tive. Porém, esse atraso todo, eu corro atrás, eu continuo correndo atrás. Né? Então, eu estou sempre pesquisando, me aprofundando, falando com pessoas, me cercando de pessoas com conhecimentos e capacidades das quais eu não tenho, sabe? Legal. Então, assim, isso é uma busca perpétua. A arte é algo infinito, né? Intangível nesse sentido. Não há uma posição de acomodação, sabe? Não há um ponto em que você fale, agora eu já cheguei num ponto em que eu me sinto completamente realizado. Eu estou muito longe de me sentir realizado, ou feliz, ou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Legal. Eu sou um cara que eu estou sempre em busca do outro ponto, sabe? Do novo estágio, né? Entendi. E aí, a própria condição do meu trabalho, ela me leva a esse desafio, né? Eu acho que realmente, nesse sentido, é algo que Deus proporciona, porque você imagina, tantos países me convidando, tantos desafios, paredes em formatos diferentes, umas são muito altas, umas muito compridas, as dificuldades nos países por onde eu passo. Então, assim, isso faz com que eu tenha que estar sempre num movimento de superação, né? Sempre num movimento de evolução mesmo, né? Legal. E eu sou muito... e isso é o que me torna um cara satisfeito com aquilo que eu faço, né? A parte criativa. Quando você fala de pichação, ou de grafite, ou de mural, não tem um melhor que o outro, tá? Também dentro desses aspectos, dentro dessas posições, também não é uma evolução, tá? O que ocorre é o seguinte: quando eu pichei, eu desenhava antes de pichar. Isso que é interessante. Eu já andava de desenho, então assim, eu já tinha habilidade, essa afinidade, eu já tinha esse dom de desenhar, e era algo que já desde 8 anos de idade, 9 anos, eu já despertava isso, já pintava, gostava, entendeu? Só que não no sentido de saber algo sobre isso, onde isso pudesse me levar. Nem minha mãe sabia, meu pai, enfim, ninguém sabia, sabe? Foi algo espontâneo, né? Natural. Agora, quando eu vi o lance do picho, posso colocar meu nome? Foi o que eu quis fazer. Era a rua, sair com spray e tal. Isso é uma coisa. Então, desenhar é uma coisa, pichar é outra. Era o meu nome. O grafite foi quando eu vi os livros americanos
filmes de hip hop, de break, de não sei o que mostravam os grafites de Nova York. Então eu falei, cara, eu já desenho, eu já tô na rua, eu quero muito, além de usar o spray para fazer meu nome, eu vou usar o spray para fazer um desenho. Ah, bacana. Então, foi uma coisa também que eu percebi. Falei, eu não quero mais desenhar no papel, vou desenhar no muro. Legal. Porque já foi algo espontâneo, como eu estou te falando. Aí, o que eu fiz? Comecei a fazer isso ilegal. Ou seja, sem a permissão dos proprietários. Então, da mesma forma que um pichador, ele tem o risco da polícia pegar, do dono, enfim, acontece mil coisas. O grafiteiro, originalmente, ele também tem. Porque ele sai para pintar desenhos, porém sem permissão. Aí é o mural, né? O mural é o quê? É uma evolução do grafite? Não, não é. O mural, ele nada mais é que um trabalho que tem a permissão, né? Então você passa a ser convidado, é uma prefeitura, cidade, pintar uma ponte, um trabalho encomendado, enfim. Aí já não é mais grafite porque não é mais ilegal. Você não precisa mais fazer correr e tudo mais. Você vai lá, desenvolve o seu trabalho. Então, não é uma questão de técnica, não é uma questão de ser melhor ou pior, não é uma questão de ser mais bonito ou mais feio, não é. É só uma forma diferente de usar a cidade como suporte para fazer a obra, entendeu? Entendi. Poxa, interessante essa. Muito essa é a diferença, isso. Tá, legal, entendi. E assim, quando do desenho e tal, mas não é. Ah, não, puta, bacana, agora fica mais claro. Quando eu passar aqui na 23 de maio, que eu moro aqui perto do Ibirapuera, aqui, aí eu passo ali, tem alguma coisa dos Gêmeos, tem algumas coisas, tá? E às vezes aparece alguma coisa do nada, e em alguns muros ali, que foi, e aí eu fico nessa dúvida, pô, será que isso aqui é grafite? Será que isso aqui é mural? Será que isso aqui é... Agora eu já Mas é difícil saber. Você passando e olhando na rua, é difícil saber. Então, é esse ponto que eu ia falar, que agora que eu sei que não é a diferença entre os desenhos, é a autorização, né? Exato. Ah, legal, muito bom, bacana. Quando você está fazendo o seu desenho, tudo bem, você começa, você foi contratado para fazer um desenho X em um lugar, legal, e você faz esse desenho aí primeiro, estuda ele e tal, você chega pronto lá. Quando você se depara com aquele paredão, assim, você chega lá Agora, só um parênteses, tá? Eu não poderia fazer isso nunca, porque eu tenho medo de altura, então já começa por aí. Mas quando eu te vejo pendurado nesses andaimes aí, eu já fico com medo, eu fico com frio na espinha só de te ver lá em cima. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: você chega e vê aquele paredão, né, meu? Aí você imagina como vai ficar o desenho, você olha o desenho e tal. Quando você começa a fazer a obra ali, você vê alguns sentimentos, alguma coisa, o que se passa pela sua cabeça na hora que você está inserido ali fazendo a pintura, meu? Cara, o primeiro, acho que é algo de contentamento, sabe? De plenitude, né? Legal. Porque, assim, eu batalhei por isso, né? Eu trabalhei muito sério durante anos e anos, assim, sem exagero nenhum, tá? Eu trabalhava sábados, domingos, feriados, madrugadas, quantas inúmeras centenas de vezes eu ia pintar e virava à noite pintando. Por exemplo, uma loja, a loja ficava aberta até 6 da tarde, eu tinha que entrar lá 8 da noite e ficar até 4, 5 da manhã pintando, 6 da manhã. Então, isso foi a minha vida inteira. Tanto que eu adquiri um problema de intoxicação de metais pesados por conta desse excesso de trabalho, de pintura, de não sei o quê, lugares fechados e não sei o quê, e tudo isso, né? Então, isso também faz parte da minha história. Problemas de saúde relacionados à tinta. Entendi. E até hoje eu sofro com isso. Já foi pior, hoje estou mais estabilizado, mas mesmo assim ainda passo por uma série de problemas. Mas, como eu te falei, cada convite desse eu trato com todo cuidado, sabe? Com toda a dedicação que eu posso ter. Isso pode ser um convite para um trabalho voluntário, gratuito.
ou pode ser uma empresa pagando X, Y, Z, né? Então, o que me move é mais essa questão do privilégio que eu tenho de hoje poder ter realizado o meu trabalho em cerca de 50 diferentes países, né? E então você imagina, cada um desses países, seja um local super nobre, que nem na França, em Paris, enfim. Ou pode ser um trabalho num lugar mais humilde, como eu estou agora, na África, num país chamado Benin. Estou conversando sobre um trabalho lá. Então, é um lugar super carente, super simples. Os dois eu trato com o mesmo ímpeto, entendeu? Porque, afinal de contas, eu cheguei hoje num ponto em que eu tive que trabalhar muitos e muitos anos, que é o quê? Eu coloco a minha linguagem, a minha estética, as minhas mensagens. Então, quando alguém me convida, ele já está me convidando para que e me dá liberdade para que eu faça o que eu quiser fazer. Então, você imagina, eu tenho aqui centenas e dezenas de desenhos que eu nunca pintei. E eu estou na expectativa de um espaço, de um convite, de um local para realizar essas obras. Entende? Então, assim, para mim, é o meu amor, é minha paixão, é meu hobby, é aquilo que eu me dediquei. Então, quando eu estou lá em cima do prédio, eu não estou ouvindo barulho de ambulância, não estou ouvindo carro de bombeiro, não estou ouvindo trânsito, não estou percebendo a poluição, nada. Eu estou 100% concentrado no desenho que eu estou fazendo. Legal. Né? Como se eu estivesse no meu ateliê, no meu estúdio. Questão de medo, sim, tenho medo de altura. Não sou diferente de você. Não sou diferente de você. Mas, como eu falei, porque eu tenho que fazer. É o meu trabalho. É o meu trabalho. E eu vou continuar fazendo, né? Eu percebo que eu não nasci para ficar sentado esperando o tempo passar e então não é uma questão de ter recursos ou não ter. Enfim, né? A gente falou da questão dos materiais. Cada superfície é uma técnica, um material diferente, uma dificuldade. Tem prédios que têm janelas, tem interferências, formatos diferentes, materiais, equipamentos, segurança do trabalho. Tem muitas situações. Então, a parte burocrática hoje é a parte mais complexa que tem. Né? Pintar é o resultado final de um longo processo. Esse trabalho que eu estou indo fazer agora, na Itália, na verdade, num país chamado San Marino. É um mural com 2.000 metros quadrados. Para você ter uma ideia, eu já fui lá visitar, eu já vi toda a história, eu já visitei toda a cidade, com um historiador me explicando, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, visitei os museus lá, fiz todas as fotos, depois eu fiz toda a pesquisa iconográfica, vi tudo que era livro de San Marino, pessoas de lá me ajudando. Então, assim, eu vou fazer um mural sobre a história de San Marino. Olha, agora, já tem 3 anos que eu comecei essa conversa. E só agora que eu estou indo para lá fazer o trabalho, entendeu? Nossa. Então, você imagina todo o processo que teve. Esse trabalho já continuou, já parou, já foi cancelado, já foi, já... Então, assim, é uma coisa imprevisível, né? Então, eu também já aprendi a lidar com essas adversidades, com essas dificuldades. Né? Então, assim, enquanto eu não estiver lá, em cima do andaime pintando, tudo pode acontecer. É verdade. Eu vou lá e ter um determinado problema e, por exemplo, eu fui para os Emirados Árabes. Eu fiz o maior painel de Abu Dhabi, tá lá. A gente teve problemas com a entrega do material, a gente teve problema com a superfície, muitas coisas aconteceram. Tem questão de clima também? A questão do clima, total, tudo. Né? Então, assim, lá estava mais de 40 graus. Nossa. Então, imagina você ficar lá trabalhando num sol de 40 e poucos graus todo dia, durante 40 dias, que eu fiquei 40 dias lá. 40 dias? Eu fiquei 40 dias, só que eu fiquei mais 15 esperando os materiais chegarem. Então, por mais que a gente se organizou, por mais que a gente ficou anos e anos ali
né, tratando isso. Quando eu cheguei lá, a coisa ainda não estava resolvida. Enfim, pintar na rua é isso. É calor, é frio, é sol, é chuva, é neve, é tudo. Nossa, incrível. Não, porque você passa a ver o mural pronto, né? Tem as dificuldades, tal, mas tudo que você falou aí, até o pré-pintura, né? Questões políticas, de repente, do lugar, né? O que você pode colocar, você não pode. Religiosa. Exatamente, você não pode chegar. E o que eu aprendi é o seguinte: eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas mensagens, Sim. Eu tenho aquilo que eu quero passar. Claro que eu vou dar prioridade para os convites que respeitarem todos os pontos que o meu trabalho tem. Né? E eu também não trabalho com temas ou alusões ou conexões com fatos e pessoas que eu não acredito. Tá? Com histórias das quais eu não me conecto. Por exemplo, eu fui para Amsterdã. Eles me convidaram. A gente tem um mural aqui para você em Amsterdã, mas quando você chegar aqui a gente vai negociar o tema, não sei o quê. Eu falei, pô, top, eu quero ter um mural em Amsterdã, na Holanda, né? Primeira vez, super entusiasmado. Cheguei lá e tal, aí tinha a prefeitura, tinha tudo envolvido. E aí a gente começou a tratar da arte em si. Não tinha arte. E aí eles queriam propor o tema, né? Não que eu não vá ouvir, eu vou ouvir, claro, se estiver conectado com aquilo que eu acredito, amém, vamos para cima. Agora eles pediram para fazer um mural sobre Baruch de Spinoza. Bom, eu vou saber quem é Baruch Spinoza, eu não sabia. Mas aí eu fui buscar conhecer, né? Fui ler o livro do Baruch Spinoza, fui entender, né, o filósofo e toda a influência, o que ele representava. E eu não me conectei com a história dele. Eu não acredito nos valores do Spinoza, entendeu? O meu trabalho não tem nada a ver. Ele vai para uma direção, eu vou para outra. Entendi. Então eu falei, olha, muito obrigado, mas eu não vou pintar. Então, tinha todo mundo envolvido, pessoas importantíssimas. Eu já estava lá. Falei, olha, muito obrigado. Era um espaço incrível, mas eu não fiz. Falei, eu quero fazer algo sobre a Anne Frank. Bacana. E aí a cidade, a prefeitura foi contra, o bairro onde eu ia pintar, porque ela tem, como é que fala, os órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural, da arquitetura, paisagismo, tudo. Geral, foram contra, e a casa Anne Frank também falou, mas por que você quer fazer? A gente também não quer. Eu falei, pô, ferrou. Caramba! Mas eu tinha uma pessoa que tinha me convidado que era conectada à Casa Anne Frank. E aí nós marcamos lá uma conversa com a organização da Casa Anne Frank. Eu fui lá na Casa Anne Frank. Tinha um questionário de 20 ou 30 perguntas, né? Tinham 2, 3 pessoas numa mesa, e eu tive que responder todas aquelas perguntas para explicar por que eu queria pintar a Anne Frank, né? Nossa. Então eu justifiquei com os temas de paz e não sei o quê. Bom, eles não me deram qualquer resposta. Nós vamos avaliar. E você fica no hotel esperando, né? Eu falei, putz, que errou. Não tinha tanto tempo para ficar esperando. Mas fora eles, ainda tinha a prefeitura, ainda tinha o órgão, tinha todo mundo contra. Entendi. E aí eu estava lá e eu falei, olha, eu vou esperar um pouco mais, né? Fiquei talvez uma semana esperando e tal. E aí teve um dia que eu falei, bom, amanhã vai ser o último dia. E aí eu comecei a receber as respostas. Aí a Casa Anne Frank falou, olha, a gente não vai dar uma resposta no sentido de oficial, mas a gente não se opõe que você faça o mural. A gente não se opõe, pode fazer. Falei, bom, top. Aí a prefeitura, beleza, tudo bem, a gente também não se opõe, pode fazer. Aí o órgão também, aí eu acabei fazendo o mural. Mas a consequência disso é que depois o mural virou algo super conectado à Casa Anne Frank e virou um ponto turístico, referência lá na cidade. Todo mundo que vai lá fazendo fotos na frente do mural e tal. Eu estou contando isso porque a dificuldade foi e o retorno que eu tive depois de ter mantido a minha conduta, a minha postura, ou seja, eu não ia fazer algo contra os meus valores e tudo mais, ainda mais agora que eu já tenho essa autonomia com o meu trabalho. Nem sempre foi assim, né? Eu já pintei muito pet shop, escolinha, oficina mecânica, já pintei de tudo.
sabendo do Play Center. Eu morava do lado do Play Center. Play Center lá. O Play Center eu trabalhei mais de 10 anos lá. Mais de 10 anos. 10, 12 anos, talvez, pintando todos os equipamentos com arte, né? Então, todos os eventos e tudo mais, Noites do Terror, os equipamentos, tudo que tinha, eu que pintava. E depois disso, eu também pintei outros parques, o Hopi Hari, eu pintei, Beto Carreiro, também, o próprio Beto Carreiro me convidou, fui para lá, fiz algumas obras também, e para fechar esse ciclo, meu sonho é pintar algo na Disney, né? Quem sabe? Então, você adivinhou minha próxima pergunta, pô. Parte, eu ia te perguntar qual era o seu sonho de que lugar de pintar. Então, é na Disney. Não, a Disney, ela faz parte desse contexto de parques que eu já pintei, né? Porque o meu trabalho tem um pouco dessa conexão. Eu gostaria muito de fazer, mas eu tenho outros sonhos. Eu queria pintar aquelas colunas vermelhas do MASP, na Paulista. Nossa, meu. Sei lá, tem várias outras artes também que eu quero fazer, enfim. Legal. Vamos ver o que acontece. Não, mas sensacional. Eu acho que o que ficou muito assim nessa história toda foi a questão de você seguir, né, o que você acha que é o correto, que é o que você busca, né? Desde lá atrás, quando você começou na dificuldade da hostilidade das ruas, né, tudo aquele movimento que você já falou, e agora você deu como último exemplo aí, né, do seu convite, da Anne Frank, tudo que envolveu o antes, que você também não se conectou, então, e você segue em paz com isso, né, porque você vê que realmente vale a pena você seguir o que você acredita. Muito bom. Com certeza. Isso não tem preço, né? Eu acho que os nossos princípios, eles não são negociáveis em nenhum nível, né? Então, seguir realmente com essas conexões, com esses valores, né? Eu sou também um homem de fé, né? Eu acredito muito em Deus, em tudo que eu estou fazendo, e eu acho que é isso, sabe? A gente semeia, a gente colhe, né? Mas a gente tem que estar alicerçado em algo bom. Com certeza. Né? Fazer as coisas corretas. E eu estou buscando, eu tenho milhões de coisas que eu preciso melhorar, né? Estou em busca dessa evolução. E a partir desse ponto que a gente vai criando, aperfeiçoando, autoconhecimento também, né? Sabendo quem nós somos, os nossos pontos fracos, né? Como que a gente pode estar trabalhando isso. Porque o mundo está muito difícil, né? Cada vez mais, muito racismo, muita violência, intolerância, agressividade. A gente liga a TV então, assim, se a gente se alimenta disso, né? Eu prefiro me alimentar da fé em Deus do que me alimentar de notícias negativas o tempo todo, de violência, de tantas coisas horríveis. O mundo é isso, né? Então, às vezes, a gente conhece pessoas, a gente dá votos de confiança, a gente é enganado, enfim, acabam fazendo milhões de coisas dos quais eu não tenho conexão, né? Eu procuro entender e eu acho que o certo é como diz na Bíblia, sabe? Ser o sal da terra, entendeu? Fazer realmente a diferença, poder fazer algo de bom, de positivo, né? Afinal de contas, a nossa vida é tão curta, né? Por que não fazer aquilo que é bom? Por que a gente tem que imitar o que está acontecendo aí, sabe? Então, acho que vale a pena desconectar um pouco dessas notícias pesadas e difíceis, né? E começar a olhar um pouco para o bem e fazer aquilo que é bom, não só para a nossa família, mas para o mundo, né? Para tudo que está ao nosso redor, né? Enfim, acho que dessa forma a gente pode transformar o mundo, sim, com certeza. Muito bom, sensacional, sensacional. Nossa, lindo esse episódio, viu? Vai ser muito marcante, com certeza. Agora, para a gente ir para o finalzinho aqui, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, viu? Senão eu vou ser cobrado em casa, tá? Meu filho Miguel, de 8 anos, ele é seu fã, né? Ele faz eu parar o carro na rua, voltar, né? Esse dia tá passando Oscar Freire, não, eu já conheço essa obra, mas dá volta, para bater foto e tudo mais, tá? Então é nesse nível. E ele falou assim, pai, você vai entrevistar o Cobra? Nossa, que coisa, tal. Faz uma pergunta para ele, qual que é? Eu quero saber dele
no que inspira ele fazer as obras, mas em relação, não aos temas, tá? Que isso você já falou, as cores. Eu quero saber o que inspira ele, as cores, porque é todo colorido e tal. Então, eu estou te repassando essa pergunta em relação à sua inspiração, mas mais direcionada não aos temas, mas às cores. Tem alguma coisa em relação às cores que te inspira? Como que funciona a questão das cores? Bom, bacana saber do teu filho, também é legal saber que hoje, mesmo sendo autodidata, o meu trabalho é um dos mais publicados em livros didáticos. Eu recebo muitos contatos com escolas, com alunos e tudo mais, que têm professores que têm estudado sobre minhas obras. Então você vê o quanto inusitado é isso e os lugares que a arte nos leva, que a arte me proporcionou, né? Agora, o meu trabalho ele tem algumas vertentes, tá? Ele tem alguns segmentos. Por exemplo, o mais conhecido são as cores, mas eu tenho o projeto Muro das Memórias, que são imagens antigas, em preto e branco ou sépia. Eu tenho o projeto Green Pincel, que fala da questão da proteção do meio ambiente, dos animais, dos povos indígenas, da agressão do homem ao meio ambiente. De uma forma geral, esses murais eles não têm muita cor também, tá? Então, depende. A cor ela está muito ligada ao tema, mas a cor ela também está muito ligada a essa questão de quando eu comecei, eu usava muitas referências antigas nas imagens, que são originalmente em preto e branco. Então eu comecei a colorir essas imagens, transformando essas imagens. Por exemplo, a imagem da Anne Frank, que eu pintei em Amsterdã, originalmente ela era preto e branco. Então foi assim, foi transformando essas cenas antigas, né, e também fazendo conexões com a história da própria imagem. Por exemplo, a capa do diário da Anne Frank, ela faz parte da textura do mural, que é uma capa vermelha, com detalhe branco e tal, faz parte dos detalhes que eu coloquei no mural lá da Anne Frank, o mural do Oscar Niemeyer, que está na Avenida Paulista. Aquelas formas e aquelas... tem mais de 11 obras do Oscar Niemeyer que estão ali. Então, muitas vezes também está conectado à obra que eu estou realizando, né? A cor sempre tem essa conexão. Legal. Então, quando eu faço trabalho sobre a questão de união dos povos, todos somos um, juntando os povos do mundo, coexistência e tal, das religiões, eu acabo colocando as cores também para mostrar esse aspecto de que não importa a nossa cor, não importa a nossa origem, todos somos iguais, né? Então a cor acaba unificando essa questão da pele e tudo mais. Entendi. Legal. Então tem conexões. Tá respondida. Depois ele vai ouvir, vai gostar. Qual que é o nome dele? É Miguel. Miguel? Beleza, Miguel. Um abraço aí. Qualquer dia visita o meu estúdio e quando eu estiver pintando também um mural aí por aí, tá bom, Miguel? Legal, muito bom. Ele vai amar. Show de bola. Poxa, muito bom, muito bom. Bom, sua história é super inspiradora. Você é um cara que eu já tinha percebido, um cara de muita humildade, principalmente, na minha opinião, assim, em reconhecer que é um cara que sempre está em desenvolvimento, sempre está aprendendo. Acho que isso é muito nobre, né? Quando a pessoa tem essa consciência, poxa, eu sou um cara e eu tô em construção, né? Eu tô toda hora vendo, aprendendo, o mundo muda, tudo vai mudando e você tem que ir aprendendo para navegar e tudo isso, e o beneficiado é você mesmo, porque você vai evoluindo. A gente traz muito isso nos nossos episódios também. E acho que foi por isso que eu quis fazer esse convite para você. Você conectou muito aqui com as nossas falas, com os nossos insights. A audiência vai amar te ouvir. Satisfação, obrigado. Muito obrigado. Para a gente, assim, de quem ouviu. Foi uma honra tê-lo aqui. Não sei se você quiser dar uma palavra final. Você já falou tanta coisa bacana, né? Que todo episódio já é um aprendizado, né? Mas se você quiser dar uma palavra para a gente. Obrigado, agradecer, obrigado a todos aí que acompanharam, né? Legal. Meu trabalho, quem quiser ver, sempre acabo mostrando nas redes sociais, Instagram e tal, as obras que eu estou realizando, né? Estou seguindo em frente. E é isso, né? Vamos seguir em frente. Muito tocar, cabeça erguida, fazer o que é certo, fé em Deus, é isso.
é isso aí, muito bom. Eu ia falar uma coisa aqui, eu lembrei agora do Instituto. Você quer comentar alguma coisa sobre o Instituto? O meu instituto, eu fiz muitas ações durante a pandemia, Tá, né? A gente conseguiu beneficiar muitas famílias e tal, remoto, mas agora eu estou partindo para um espaço físico, né? então, Em breve eu vou colocar mais informações nas minhas redes tá, sociais e tal, mas eu estou em pleno vapor aí, trabalhando nisso. E a ideia do Instituto é isso, através da arte, promover transformação de vidas, né? bacana. Não só de pintura, mas de todas as artes, tá? Legal. Fica nosso compromisso aqui, quando eu vou acompanhar aqui, né, quando tivesse o Instituto Show de já, bola. aí a gente vai fazer a divulgação, com certeza, e sabe, não visitar lá, né? Tá Show bom? de bola. Show de bola. Tá, joia. Obrigado, Muito então. Você que ficou até agora no episódio aí, queria te agradecer. Você foi beneficiado com esse mega episódio, com esse episódio incrível com o Eduardo Cobra. Agradecemos aqui a sua presença e até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, amigão. Tchau, tchau. Show de bola, meu. Olha, agradece Obrigado, a Mariana. Tá? Show de bola. Manda aí que eu compartilho lá. Tá joia. Valeu, até breve. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.